Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, que é o capítulo sobre o processo de trabalho e o processo de valorização. Então, qual que é o objetivo desse capítulo, né? O Marx está querendo apresentar esses dois conceitos, né? O que é processo de trabalho e o que é processo de valorização, ou o que dá no mesmo, né? Processo de produzir mais-valia. Então, vamos começar falando um pouquinho aí sobre o processo de trabalho. Nesse curso, né, que é um curso concentrado, a gente acabou tendo que escolher alguns capítulos, né, e algumas coisas que a gente costumava apresentar para os alunos logo no início do ano, né. Uma delas é a questão do método de investigação do Marx. Então, eu queria só chamar a atenção para um fato, né, que nesse capítulo 5, o Marx repetidamente usa uma expressão que é a unidade de elementos que compõem, né, uma determinada coisa. Na verdade, lá no capítulo 1, ele já usou isso, quando ele falava, por exemplo, que a mercadoria tem um duplo caráter, que ela é a unidade do valor e do valor de uso. Então, essa ideia de unidade, né, de elementos, às vezes ele fala unidade de elementos opostos, é um aspecto da dialética que a gente costuma apresentar um pouco, né, antes nas primeiras aulas, mas como o nosso curso aqui tem uma característica de ser concentrado, eu não pude falar sobre isso. Então, vocês vão observar que o tempo todo ele está tentando analisar a natureza das coisas, sempre tentando identificar esses elementos que compõem a coisa em análise. E nesse capítulo acontece muito isso. O Marx vai definir o processo de produção capitalista como sendo um processo entre o processo de trabalho, uma unidade entre o processo de trabalho e o processo de valorização. Então, a gente vai analisar esses dois elementos para entender exatamente o que é o processo de produção capitalista. Então, vamos falar um pouquinho do processo de trabalho e depois a gente entra no processo de valorização. O Marx define o processo de trabalho desse jeito aqui. Essa é uma citação que eu retirei de lá e eu esqueci de colocar a página, mas depois eu verifico para vocês. Ele diz assim: o processo de trabalho é a atividade orientada a um fim para produzir valores de uso. É a apropriação do natural para satisfazer necessidades humanas. É a condição universal do metabolismo entre homem e natureza. É a condição natural eterna da vida humana. E, portanto, independentemente de qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as formas sociais. Então, o processo de trabalho, na medida em que ele produz valores de uso, ele é comum a toda a formação social, a qualquer modo de produção. Então, todo modo de produção vai ter um processo de trabalho, né? O objeto de análise do Marx nesse capítulo é o processo de trabalho capitalista, né? Então, é por isso que a gente vai analisar isso com um pouco mais de detalhe. Mas, de qualquer modo, existem três elementos que sempre vão existir em qualquer processo de trabalho. E esses elementos são o próprio trabalho, né, ou o sujeito que executa o trabalho, os instrumentos que esse sujeito utiliza e o objeto sobre o qual ele age auxiliado por esses instrumentos. Então, a gente vai ter, de um lado, a força de trabalho, o que a gente chama de força de trabalho, e de outro, que a gente chama de meios de produção. E, dentro dos meios de produção, a gente pode distinguir dois elementos diferentes, os objetos de trabalho e os meios de trabalho. O Marx faz uma discussão nesse capítulo que é bem interessante sobre o próprio trabalho humano, a natureza do trabalho humano, né? O Marx vai dizer que o trabalho humano é uma atividade que media, regula e controla o seu metabolismo com a natureza. Então, o trabalho é sempre essa atividade humana que visa essa produção de coisas para satisfazer as necessidades humanas, né? Então, portanto, trabalhar é uma atividade vital do ser humano. Todo ser humano só pode sobreviver se ele trabalha, né? E a partir desse trabalho ele consegue adquirir os meios de vida para a sua sobrevivência. E ele faz uma discussão sobre qual que é a diferença entre o trabalho humano e o trabalho dos demais animais, né? O elemento principal que ele coloca como distintivo é o fato de que o trabalho humano, o ser humano, ele trabalha motivado por uma vontade. Com um objetivo determinado, né? O trabalho dele é orientado a um fim, como ele mesmo define no processo de trabalho. Então, essa orientação a um fim, que alguns marxistas acabam traduzindo pela palavra teleologia, né? A ideia de que o ser humano sempre trabalha planejando como esse trabalho vai ser realizado, sempre traçando um objetivo final a ser alcançado
e entre ele e esse objetivo final, várias etapas vão sendo desenvolvidas e sempre sendo planejadas antes de serem realizadas. O que é diferente com a maior parte dos animais, ou poderia dizer com todos os outros animais, né? Porque eles trabalham bastante guiado pelo instinto biológico, né? Ainda que eles tenham algum grau de planejamento, né? Ou de percepção de que eles podem fazer etapas para atingir um determinado objetivo final, mas é sempre de forma muito rudimentar, né? Então, a gente às vezes vê os experimentos com os macacos e percebe como eles conseguem planejar pequenas coisas, né? Por exemplo, ao ver um cacho de banana pendurado, ele é capaz de planejar pegar um pedaço de pau para atingir aquele cacho de banana. Mas o planejamento deles não vai muito além disso. Então, a gente poderia dizer que é um grau bastante rudimentar de planejamento. Ao contrário do ser humano, que está sempre orientando o trabalho dele a um fim, e, portanto, sempre planejando e mais, melhorando sempre a forma de fazer. Então, essa é uma característica distintiva do trabalho humano em relação aos demais animais. Então, os meios de produção, como eu disse, eles vão ser compostos pelos objetos de trabalho e pelos meios de trabalho. Os objetos de trabalho nada mais são do que o objeto sobre o qual o ser humano vai trabalhar para transformar em alguma coisa, né? Então, eles são, em geral, estão, em geral, disponíveis na natureza, né? Elementos que a natureza oferece, o petróleo, o minério, a madeira, enfim, diversos elementos que a natureza oferece que vão se transformar em matéria-prima na medida em que o ser humano vai lá e atua com o seu trabalho para transformar, para tornar esses elementos que a natureza nos oferece disponíveis para algum processo produtivo. Então, por exemplo, o petróleo vai ser extraído, vai ser refinado, vai ser transformado em combustível. O minério vai ser extraído, vai ser transformado em ferro disponível para ser usado numa construção, enfim. A madeira vai ser cortada, vai ser aplainada, vai ficar disponível para ser transformada num móvel, né? Então, na medida em que o ser humano atua com o seu trabalho sobre esses objetos da natureza, disponíveis, oferecidos pela natureza, então a gente tem o que a gente conhece de matérias-primas. Então, de modo geral, a gente pode dizer que os objetos de trabalho são as matérias-primas sobre as quais o trabalhador vai trabalhar dentro do processo produtivo. E os meios de trabalho? Então, meio, a palavra meio diz exatamente isso, é aquilo que é colocado entre o ser humano e o objeto de trabalho, portanto, é colocado no meio entre o ser humano e o objeto de trabalho para que ele possa auxiliar na produção de uma determinada coisa. Então, os meios de trabalho, a gente pode entender como sendo as máquinas, os instrumentos, as ferramentas, né? Eles sempre existiram em qualquer processo de trabalho, seja ele o processo de trabalho mais rudimentar possível. Por exemplo, se a gente pensar numa sociedade mais tradicional, né, ou dita primitiva, a gente poderia pegar a pedra como sendo um meio de trabalho. Por quê? Porque esse indivíduo utiliza essa pedra de diversas formas para auxiliá-lo nas atividades que ele precisa realizar. Então, ele pode, com essa pedra, atirar num objeto que ele está tentando alcançar, ele pode raspar, pode prensar, pode cortar, ele pode realizar diversas coisas com um pedaço de pedra, né? Então, a gente poderia dizer que a pedra foi um dos primeiros meios de trabalho que o ser humano utilizou. E, obviamente, na medida em que a sociedade humana foi se desenvolvendo, e com ela o aperfeiçoamento dos processos de trabalho, né? Os meios de trabalho foram se desenvolvendo também, e hoje o que a gente tem são meios de trabalho bastante desenvolvidos tecnologicamente, né? Máquinas bastante automatizadas, mas que continuam sendo os meios de trabalho, os elementos que auxiliam o trabalho, o sujeito, a operar um determinado objeto. Bom, então, no capitalismo, o processo de trabalho tem duas características bem específicas, né? A primeira delas é que o trabalhador trabalha sob o comando do capitalista. Isso é uma coisa importante, porque a própria ideia de valor, né, de lei do valor, para ela se impor, é preciso que o capitalista controle exatamente o processo de trabalho, tanto do ponto de vista da qualidade do trabalho, quanto do ponto de vista da quantidade de trabalho despendido.
Então, do ponto de vista da qualidade do trabalho, é preciso que o capitalista esteja ali controlando o processo de trabalho para que o trabalhador opere os meios de produção e utilize as matérias-primas da melhor forma possível, sem desperdício. Então, esse controle da qualidade do trabalho é um controle importante para que o tempo de trabalho dispendido nesse processo produtivo seja, de fato, o tempo de trabalho socialmente necessário. E em relação à quantidade de trabalho também, é preciso controlar para ver se o trabalhador está despendendo o tempo de trabalho médio, né? Se ele não está trabalhando muito lentamente, então a intensidade do trabalho aí vai ser controlada também para garantir que esse processo produtivo, esse processo de trabalho alcance, né, o tempo de trabalho socialmente necessário, porque o capitalista precisa que isso aconteça, né, para que o processo dele se dê de forma correta. Então, a primeira característica do processo de trabalho capitalista é essa coisa do controle capitalista sobre o processo de trabalho. E a segunda é o fato de que o produto do trabalho, ou seja, o resultado do trabalho realizado nesse processo de trabalho, não é propriedade do trabalhador, né? É propriedade do próprio capitalista. Isso porque o trabalhador, o que ele vende não é o resultado do seu trabalho, mas é a sua própria força de trabalho. Então, ele já foi remunerado pela sua força de trabalho, portanto, tudo que ele produzir pertence ao capitalista. Bom, então, por um lado, o processo de produção capitalista é processo de trabalho, né? Processo onde se criam os valores de uso, né? Processo que a gente acabou de analisar. Mas, por outro lado, ele também é processo criador de valor, processo que cria valor. E essa criação de valor vai passar pela reprodução do valor da força de trabalho e vai se estender por um período tal que produz um valor a mais, que é aquilo que nós estudamos no capítulo 4, chamado mais-valia, né? Então, o processo de valorização é o processo de criação de valor que se estende além de um ponto no qual a força de trabalho já foi reproduzida e, portanto, produz um valor excedente que a gente denomina de mais-valia. Então, qual que é a relação entre criação de valor e valorização, né? Então, durante uma jornada de trabalho, todo o dispêndio da força de trabalho é criação de valor, né? Esse dispêndio de força de trabalho vai criar valor e vai reproduzir o valor da força de trabalho. Só que se a jornada acabasse aí, ela não se constituiria numa jornada capitalista, porque o capitalista não estaria valorizando o seu capital adiantado. Portanto, na produção capitalista, a jornada de trabalho vai sempre além do ponto no qual ela reproduz o valor da força de trabalho. Então, o processo de criação de valor, a partir de certo ponto, que é o ponto onde ele reproduziu o valor da força de trabalho, se transforma em processo de valorização. Então, aqui na nossa figura, eu estou indicando aqui o V com o valor como sendo o valor da mercadoria, né? O valor da mercadoria vai ser composto pelo valor dos meios de produção e pelo valor do trabalho dispendido aqui nessa jornada de trabalho imediata, que é onde ocorreu o processo de criação de valor, né? Só que esse processo de criação de valor, depois que ele reproduz o valor da força de trabalho, ele se transforma em processo de valorização, que nada mais é do que a criação da mais-valia. Bom, então nesse capítulo, pessoal, os pontos principais que vocês devem ter em mente são esses conceitos, né? O que é processo de trabalho, o que é processo de valorização, a ideia de que o processo de produção capitalista é a unidade desses dois processos, né? É a unidade do processo de criação de valores de uso e do processo de criação de valor. E que esse processo de criação de valor, ele se constitui na reprodução do próprio valor da força de trabalho e se estende além desse ponto, criando a mais-valia, né? Então, no capitalismo, o processo de trabalho tem aqueles dois elementos, né, que são o controle do processo de trabalho e o fato de que o resultado do trabalho é propriedade do capitalista, e o processo de valorização no capitalismo é sempre o processo no qual a criação do valor se estende além de um ponto de reprodução do valor da força de trabalho, criando a própria mais-valia, tá? Então, esses são os elementos principais desse capítulo 5 aqui. Eu vou ficando por aqui, e se vocês tiverem dúvidas, postem lá na plataforma e nós vamos responder. Até mais.